Você já se perguntou como é viver com alguém que te faz sentir invisível todos os dias? Meu nome é Clara, tenho 34 anos e por muito tempo acreditei que estava vivendo uma vida comum ao lado do homem que escolhi para dividir meus sonhos. Mas às vezes as pessoas mais próximas de nós são aquelas que mais nos machucam. E às vezes a verdade sobre quem realmente somos pode ser a arma mais poderosa que temos. Esta é a minha história sobre como descobri que valia muito mais do que meu próprio marido jamais imaginou, e como essa descoberta mudou tudo. Era uma quinta-feira comum, quando Eduardo chegou em casa do trabalho com aquela expressão que eu já conhecia bem: o senho franzido, os ombros tensos, o jeito de jogar a pasta no sofá como se o mundo inteiro conspirasse contra ele. Eu estava na cozinha preparando o jantar dele, estrogonofe, o prato favorito que ele sempre pedia quando queria se sentir melhor. "Clara, precisamos conversar", ele disse, afrouxando a gravata sem nem me cumprimentar. Desliguei o fogo e me virei para ele, limpando as mãos no avental. Eduardo tinha 36 anos, cabelos castanhos sempre perfeitamente penteados e aquela postura de executivo que ele cultivava desde que conseguiu a promoção na empresa de consultoria. Mas naquele momento, havia algo diferente no seu olhar. Algo que me fez sentir um frio na barriga. "Claro, amor. O que aconteceu?" Ele suspirou dramaticamente e se sentou na mesa da cozinha, passando as mãos pelo rosto. "Você sabe que eu estou sendo considerado para a diretoria, né? É uma oportunidade única, Clara. Mas hoje o presidente da empresa me chamou para uma conversa particular." Senti o meu coração acelerar. E o que ele disse? Ele disse que precisa de executivos com perfil completo. Sabe o que isso significa? Eduardo me olhou com uma expressão que misturava frustração e desprezo. Significa que eles querem casais que impressionem, casais de sucesso, poder, influência. Engoli em seco. Eu não entendo onde você quer chegar. Clara, seja sincera comigo. O que você faz da vida realmente? Faz? Você fica em casa mexendo no computador com esses projetinhos de design que mal pagam as contas? Não tem ambição, não tem rede de contatos, não agrega nada ao meu crescimento profissional. As palavras dele doeram como um soco no estômago. Fiquei parada ali, segurando o pano de prato entre os dedos, tentando processar o que estava ouvindo. "Eduardo, eu sempre apoiei seus sonhos, sempre." "Apoiar não é suficiente, Clara." Ele bateu a mão na mesa, fazendo os pratos tremerem. "Eu preciso de uma parceira, não de um peso morto." Peso morto. As palavras ecoaram na cozinha como um tiro. Senti as lágrimas picarem os olhos, mas me forcei a não chorar na frente dele. Eduardo continuou falando, mas sua voz parecia vir de muito longe. "Você vê a esposa do Marcelo? Ela é advogada numa firma de prestígio. A do Roberto é médica e tem uma clínica própria. E você? O que faz, Clara? Logotipos para lojinhas de bairro?" Cada palavra era uma lâmina. Mas enquanto ele falava, algo dentro de mim, algo que eu mantinha trancado há muito tempo, começou a se mover. Uma força silenciosa que eu aprendera a esconder. "Talvez", ele continuou, agora caminhando de um lado para o outro da cozinha, "talvez seja a hora de você repensar suas prioridades. Fazer algo que realmente importe, que me ajude a crescer." Finalmente encontrei minha voz. "E o que você sugere que eu faça, Eduardo?" Ele parou de andar e me olhou como se a resposta fosse óbvia. "Arrume um emprego de verdade, numa empresa grande, faça networking, vista-se melhor para os eventos da empresa, seja alguém que as pessoas queiram conhecer, não apenas a esposa do Eduardo." O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo esperava que eu baixasse a cabeça, que concordasse, que prometesse mudar. Era isso que eu sempre fazia. Mas dessa vez, algo era diferente. "Está bem, Eduardo", disse eu baixinho. "Está bem o quê?" "Está bem, Eduardo. Vou repensar algumas coisas." Ele pareceu satisfeito com a minha aparente submissão. "Ótimo. E, Clara, não deixe o jantar queimar." Voltei para o fogão em silêncio, servindo o estrogonofe no prato dele como sempre fazia. Eduardo comeu falando dos planos dele para a diretoria, sobre como nossa vida mudaria quando ele fosse promovido.
Eu assentia nos momentos certos, fazia as perguntas que ele esperava, representei o papel da esposa interessada. Mas enquanto lavava a louça depois do jantar, as minhas mãos tremiam não de tristeza, mas de uma raiva controlada que eu não sentia há anos. Porque Eduardo não fazia ideia de quem eu realmente era. Não fazia ideia do que eu tinha construído em segredo enquanto ele me chamava de peso morto. Subindo para o nosso quarto, peguei meu laptop e abri uma pasta escondida. Números dançaram na tela. Números que Eduardo jamais imaginaria serem meus. 50 milhões de reais cuidadosamente investidos e multiplicados ao longo de 5 anos. Minha herança transformada num império financeiro que eu administrava nas horas em que ele pensava que eu estava mexendo em projetinhos. Peso morto? Eu sorri pela primeira vez no dia. Se ele soubesse... Na manhã seguinte, precisei sair de casa. Não conseguia mais respirar naquele ambiente carregado de desprezo. Mandei uma mensagem para a Marina, minha melhor amiga desde a faculdade, e combinamos de nos encontrar no Café Mirante, nosso lugar preferido no centro da cidade. Marina já estava me esperando quando eu cheguei, sentada na mesa de sempre, próxima à janela. Ela tinha 35 anos, cabelos ruivos crespos que usava com orgulho e aquele sorriso caloroso que sempre me fazia me sentir em casa. Trabalhava como psicóloga clínica e tinha uma percepção assustadora sobre as pessoas. "Você tá péssima", ela disse antes mesmo de eu me sentar. "O que foi que o Eduardo fez dessa vez?" Senti as lágrimas voltarem, mas dessa vez deixei que caíssem. Marina me conhecia bem demais para eu fingir que estava tudo bem. "Mari, ele me chamou de peso morto." Ela fechou os olhos e respirou fundo, como fazia sempre que tentava controlar a raiva. "Conte-me tudo, desde o começo." Relatei a conversa da noite anterior, cada palavra cruel, cada gesto de desprezo. Marina me ouviu em silêncio, mas eu podia ver a tensão crescer no seu rosto. "Clara, você percebe o que está acontecendo, né? Isso não é sobre a promoção dele. Isso é sobre controle. Ele está tentando te diminuir para se sentir maior." "Mas e se ele tiver razão?" As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. "E se eu realmente não estiver contribuindo o suficiente? E se..." "Para!" Marina me interrompeu com firmeza. "Não vou ouvir você repetir as merdas que ele coloca na sua cabeça. Você sabe quem você é, ou esqueceu?" Olhei para ela, confusa. "Clara, você se lembra de quando nos conhecemos na faculdade? Você era a menina tímida que se sentava no fundo da sala, mas que tinha as ideias mais brilhantes da turma. Lembra quando você ganhou aquele concurso nacional de design no 3º ano? Quando suas professoras diziam que você tinha um futuro brilhante pela frente? Isso foi há muito tempo, Mari. Foi há 10 anos, não uma eternidade." Ela tomou um gole do café e me olhou direto nos olhos. O que aconteceu com aquela Clara? Onde ela foi parar? Fiquei em silêncio por um momento, mexendo no açúcar do meu café. Então, sem saber direito por quê, senti que precisava contar a verdade. Marina era a única pessoa no mundo em quem eu confiava completamente. "Posso te contar um segredo?" sussurrei. "Sempre pode." Respirei fundo e olhei ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. "Lembra da minha tia Estela, a que morava em São Paulo e que eu via só no Natal? A excêntrica, que sempre parecia meio misteriosa." "Exatamente." Sorri ao me lembrar dela. "Quando ela morreu há 5 anos, descobri que ela me deixou uma herança considerável." Os olhos de Marina se arregalaram. "Considerável como?" 3 milhões de reais. Ela quase derrubou a xícara. "Clara, por que você nunca me contou isso?" "Porque não parou por aí." Baixei ainda mais a voz. "Lembra que comecei a fazer aqueles cursos online de investimentos, que o Eduardo sempre zoava, dizendo que eu estava perdendo tempo?" "Lembro." "Não era perda de tempo. Eu estudei, Mari, estudei muito. Aprendi sobre ações, fundos, criptomoedas, imóveis, e consegui multiplicar aqueles 3 milhões. "Multiplicar como? Quanto?" Respirei fundo antes de responder. 50 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marina me encarou por longos segundos, como se estivesse tentando processar o que tinha ouvido. 50 milhões?
50 milhões de reais. Investidos, aplicados, diversificados, administro tudo sozinha, com a ajuda do Henrique, o advogado da tia Estela. O Eduardo não faz a menor ideia. Marina se recostou na cadeira, incrédula. Clara, você é rica, muito rica. Eu sei, pela primeira vez em dias, sorri de verdade. E o homem que me chama de peso morto não faz a menor ideia. Por que você nunca contou para ele? Essa pergunta me fez parar para pensar. Por que mesmo eu nunca havia contado? No começo, quando a tia morreu, achei que ele ficaria interessado no dinheiro pelos motivos errados. Queria ver se me amava por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Pausei, mexendo no guardanapo. E depois, conforme fui multiplicando os valores, percebi uma coisa. Eduardo me respeita menos a cada dia que passa. Imagina se soubesse que tenho mais dinheiro que ele jamais sonhou em ganhar. Ele ficaria louco. Exato. E provavelmente tentaria assumir o controle de tudo, ou me deixaria por achar que não merece uma mulher superior a ele, ou pior, ficaria comigo apenas pelo dinheiro. Marina balançou a cabeça, ainda processando. Clara, você não precisa dele, nunca precisou. Eu sei, senti uma liberdade estranha ao falar essas palavras em voz alta, mas também sei que ainda o amo, ou amo quem ele era quando nos casamos. E quem ele é agora? Pensei na noite anterior, nas palavras cruéis, no desprezo nos olhos dele. Agora é um homem que me chama de peso morto, enquanto eu sustentaria a nossa família por gerações inteiras sem precisar trabalhar um dia sequer. Marina riu, um riso baixo e satisfeito. Isso seria uma ironia deliciosa se não fosse tão triste. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus pensamentos. Então, Marina se inclinou para frente. Clara, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se você soubesse que ele nunca mudaria, que ele sempre te trataria como trata agora, o que você faria? A pergunta me atingiu como um raio, porque no fundo eu já sabia a resposta. Só não tinha coragem de admitir. Eu acho que me libertaria. E você pode, a qualquer momento. Olhei pela janela do café, vendo as pessoas passarem na calçada, cada uma com suas próprias vidas, seus próprios problemas, suas próprias possibilidades. Pela primeira vez em anos, senti que eu também tinha possibilidades infinitas. Mari, você pode guardar esse segredo? Com a minha vida. Obrigada. Por enquanto, preciso processar tudo isso, decidir o que fazer. Você tem tempo, Clara. Tem dinheiro, tem liberdade, tem opções. A única coisa que você não pode fazer é continuar se diminuindo por causa de um homem que não te valoriza. Quando nos despedimos na porta do café, Marina me abraçou forte. Lembra-se de uma coisa, ela sussurrou no meu ouvido. Você não é peso morto, você é ouro puro, e ele é cego demais para ver. 3 semanas depois da conversa no café com Marina, Eduardo anunciou que tínhamos sido convidados para um jantar importante. A empresa dele estava organizando um evento para apresentar os candidatos à diretoria aos sócios principais e nossa presença era obrigatória. É nossa chance de causar uma boa impressão, ele disse enquanto arrumava a gravata no espelho do quarto. Vou comprar um vestido novo para você, algo que faça você parecer mais profissional. Mais profissional, como se minha aparência fosse o problema. Não precisa, Eduardo. Tenho vestidos adequados. Clara, por favor, deixa comigo. Ele me olhou pelo reflexo do espelho. E lembra do que conversamos sobre networking. Esta noite é crucial. O jantar seria no Palácio dos Arcos, um dos restaurantes mais caros da cidade. Eduardo escolheu um vestido azul marinho para mim, conservador, sem graça, que me fazia parecer uma versão apagada de mim mesma. Enquanto me vestia, pensei em todos os vestidos lindos que poderia comprar com minha fortuna. Vestidos de grife, joias exclusivas, sapatos que custavam mais que o salário mensal de Eduardo. Mas não era sobre isso. Nunca havia sido. Chegamos ao restaurante às 8 em ponto. O ambiente era elegante, com lustres de cristal e mesas decoradas com arranjos de flores brancas. Eduardo imediatamente começou a circular, me apresentando aos colegas como minha esposa, Clara, sempre com aquele sorriso forçado que eu aprendera a reconhecer.
A noite transcorreu de forma previsível, até o momento em que nos sentamos à mesa principal. Eduardo estava entre o diretor comercial, um homem chamado Augusto, e a esposa dele, Patrícia, uma advogada elegante que trabalhava em um escritório de advocacia empresarial. E você, Clara? Patrícia se dirigiu a mim com um sorriso cordial. Eduardo me disse que você trabalha com design. Antes que eu pudesse responder, Eduardo soltou uma risada. Ah, Clara faz uns projetinhos freelance, logotipos para pequenos negócios, esse tipo de coisa. Nada muito ambicioso. Senti o rosto esquentar. O jeito como ele falou, o tom condescendente, o sorriso de superioridade, tudo aquilo na frente de estranhos. Na verdade, eu disse, tentando manter a voz firme, tenho alguns clientes importantes e também estudo investimentos financeiros. Eduardo me lançou um olhar de advertência. Investimentos? Que tipo de investimentos? Bem, diversifico entre ações, fundos imobiliários, alguns ativos internacionais. Clara se diverte lendo sobre essas coisas na internet. Você sabe como é, né? Todo mundo hoje em dia se acha especialista em mercado financeiro por causa do YouTube. A mesa toda riu, uma risada educada, mas que me fez sentir como uma criança sendo humilhada na frente dos adultos. Patrícia, percebendo meu desconforto, tentou mudar de assunto. E vocês pretendem ter filhos em breve? Ainda estamos planejando, eu respondi agradecida pela mudança. O problema, disse Eduardo pegando mais vinho, é que Clara ainda não encontrou sua verdadeira vocação profissional. Acredito que ela precise se estabelecer melhor na carreira antes de pensarmos em família. Estabelecer melhor na carreira. Como se eu fosse uma adolescente perdida que não sabia o que fazer da vida. Eduardo, acho que podemos discutir isso em casa. Não tem nada para discutir, amor. É só a realidade. Algumas pessoas nascem com ambição, outras precisam de mais tempo para encontrar seu caminho. O silêncio na mesa foi constrangedor. Eu podia sentir os olhares piedosos dos outros casais, provavelmente pensando na pobre esposa do Eduardo, que não conseguia se encontrar profissionalmente. Mas enquanto Eduardo continuava falando sobre os planos para a diretoria, eu observei atentamente cada pessoa naquela mesa. Observei Augusto e o relógio Rolex, que custava cerca de 50 mil reais. Observei Patrícia e a bolsa de grife, uns 10 mil reais. Observei Eduardo e o terno novo, 2 mil reais que ele havia gasto pensando que impressionaria os outros. E pensei no meu patrimônio, 50 milhões de reais que renderiam, sozinhos, mais dinheiro em juros anuais do que todos eles ganhariam trabalhando pelo resto das vidas deles. A ironia era quase cômica, quase. Clara, a voz de Patrícia me trouxe de volta. Você tá bem? Parece distante. Estou ótima, respondi forçando um sorriso. Só pensando em algumas coisas. Provavelmente planejando o próximo curso online que vai fazer. Eduardo brincou, arrancando mais risos da mesa. Mas dessa vez algo dentro de mim se rompeu. Não foi um rompimento violento, mas algo sutil, como uma corda que se estica até o limite e simplesmente se parte. Na verdade, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu esperava, estava pensando no como é interessante a forma como as pessoas fazem suposições sobre as outras sem conhecer a toda a história. Eduardo me olhou com um franzir de senha. Como assim? Bem, às vezes a pessoa mais silenciosa da mesa é a que tem mais a dizer, e às vezes quem parece ter menos poder é quem realmente tem o controle. A mesa toda ficou em silêncio. Eduardo me encarou com uma expressão que misturava confusão e irritação. Clara, acho que você bebeu demais. Na verdade, não bebi nada. Levantei minha taça de água. Estou completamente sóbria. O resto da noite passou em um burrão de conversas forçadas e sorrisos falsos. Eduardo mal falou comigo no caminho para casa, claramente irritado com o que ele deve ter interpretado como um momento de insubordinação. Quando chegamos, ele explodiu. O que diabos foi aquilo, Clara? Aquilo o quê? Aquela performance, fazendo parecer que você tem algum tipo de poder ou conhecimento que eu desconheço? Eu me senti cansada. Cansada de fingir, de me diminuir, de representar o papel que ele esperava que eu representasse. E se eu tivesse? Se você tivesse o quê? Poder, conhecimento, coisas que você desconhece sobre mim. Eduardo riu, mas não foi uma risada divertida. Clara, para de fantasia. Eu te conheço melhor que qualquer pessoa neste mundo. Sei exatamente quem você é
e do que é capaz. Foi para o quarto sem responder. Enquanto ele tomava banho, abri meu laptop mais uma vez. Os números ainda estavam lá. 50 milhões de reais, que provavam que Eduardo não me conhecia nem um pouco. Pela primeira vez desde que descobri a minha fortuna, comecei a imaginar como seria se ele soubesse a verdade. Como seria a expressão no rosto dele? Como seria vê-lo perceber que a mulher que chamava de peso morto poderia comprar e vender a vida dele inteira, sem nem perceber nos extratos bancários? A ideia deveria me assustar, mas, estranhamente, só me fez sorrir. 2 dias depois do jantar desastroso, senti que precisava de orientação. Liguei para Henrique, o advogado que havia cuidado dos assuntos da tia Estela e que se tornara meu mentor financeiro ao longo dos últimos 5 anos. Clara, que bom ouvir sua voz, disse ele quando atendeu. Como estão os investimentos? Os investimentos estão ótimos, Dr. Henrique, mas preciso conversar com o senhor sobre outra coisa. Henrique tinha 58 anos, cabelos grisalhos e uma seriedade reconfortante que sempre me tranquilizava. Havia sido o melhor amigo da minha tia e prometera a ela que cuidaria bem de mim. Nos encontramos em seu escritório no centro da cidade, um ambiente elegante com estantes cheias de livros jurídicos e uma vista panorâmica. Conte-me tudo, ele disse, servindo café em xícaras de porcelana. Relatei os últimos acontecimentos. As humilhações de Eduardo, minha crescente consciência de que nosso casamento estava construído sobre bases frágeis e, principalmente, meu medo de que ele pudesse descobrir sobre meu patrimônio. Clara, Henrique disse depois de me ouvir atentamente. Sua tia Estela já previa essa possibilidade. Por isso estruturamos seus investimentos de forma tão cuidadosa. Como assim? Ele abriu uma pasta grossa na mesa. Lembra-se de quando assinamos aqueles documentos há 5 anos? Todo o seu patrimônio está protegido em uma estrutura jurídica blindada. Seu marido não tem acesso legal a nada, mesmo em caso de divórcio. Senti um alívio imenso. Mas e se ele desconfiar? E se começar a investigar? Tecnicamente, seria muito difícil para ele descobrir. Suas contas estão em bancos diferentes, sob estruturas empresariais. Os extratos não chegam em casa. E você sempre foi discreta. Henrique me olhou com seriedade. Mas, Clara, preciso lhe fazer uma pergunta importante. Você está considerando se separar? A pergunta me pegou desprevenido, embora fosse exatamente isso que estava rondando meus pensamentos. Eu não sei. Às vezes sinto que não conheço mais o homem com que me casei. E se descobrir que ele só ficaria com você pelo dinheiro? Aí eu saberia que a minha decisão estava certa. Henrique assentiu pensativamente. Clara, vou sugerir algumas medidas adicionais de proteção. Vamos criar mais algumas camadas de segurança, apenas como precaução. Passamos a próxima hora revisando documentos e assinando novos papéis. Quando saí do escritório, senti-me mais segura, mas também mais consciente de que estava me preparando para uma guerra que talvez fosse inevitável. No sábado seguinte, Eduardo anunciou que sua irmã Helena viria a almoçar conosco. Helena era 2 anos mais nova que Eduardo, trabalhava como gerente de marketing em uma empresa de cosméticos e tinha aquela personalidade competitiva que sempre me deixava desconfortável. Tenho novidades para contar, Eduardo disse enquanto arrumava a sala. A promoção está praticamente garantida. Helena chegou pontualmente ao meio-dia, vestindo um conjunto social caro e carregando uma bolsa de grife que devia ter custado mais que o salário de muita gente. Ela sempre fazia questão de mostrar seus símbolos de status. Clara, como você está? Ela me cumprimentou com aquele sorriso falso que eu já conhecia bem. Como está, Helena? Ótima! Acabei de voltar de uma viagem para trabalho para Miami. A empresa me mandou negociar com uns clientes americanos. E aí, irmãozinho, como anda a corrida pela diretoria? Durante o almoço, Helena não parava de falar de seu sucesso profissional, suas viagens internacionais e os eventos importantes que frequentava. Era claramente uma competição silenciosa com Eduardo, mas também uma forma de me fazer sentir inadequada. E você, Clara? Ela perguntou enquanto eu servia de sobresa. Eduardo me disse que você ainda está nessa fase de buscar sua vocação.
Já decidiu o que quer ser quando crescer? A provocação era óbvia. Senti Eduardo me olhando, esperando que eu respondesse de forma submissa, como sempre fazia. Na verdade, tenho me dedicado bastante aos estudos financeiros, respondi calmamente. Ah, sim, Eduardo me falou dos seus hobbies com investimentos. É fofo como algumas pessoas acham que podem se tornar experts assistindo vídeos no YouTube. Não são apenas vídeos, disse eu, sentindo a minha paciência se esgotar. Faço cursos sérios, leio relatórios de mercado, acompanho tendências econômicas. Que interessante, ela disse com aquele tom condescendente. E já ganhou algum dinheiro com isso ou ainda está na fase teórica? O Eduardo pigarrou, claramente desconfortável com a direção da conversa. Helena, vamos falar de outra coisa? Mas ela continuou. Não, estou genuinamente curiosa. Clara, você investe quanto? R$ 1.000? 2.000? Deve ser emocionante ver os gráficos subirem e descerem com quantias tão significativas. O sarcasmo era insuportável, mas antes que eu pudesse responder, ela continuou. Aliás, falando em dinheiro, ontem eu estava no salão e encontrei a Carla, lembra dela? Ela trabalha no Banco Santander agora. Ela me contou uma coisa engraçada. Disse que, semana passada, atendeu uma cliente que parecia super simples, mas que movimentava quantias absurdas, tipo milhões mesmo. Senti o meu sangue gelar. A Carla não pode falar dos clientes, sigilo bancário. Relaxa, ela não disse nomes, mas comentou que a mulher era jovem, casada e que o marido não fazia ideia da fortuna que ela administrava. Helena riu. Imagina só a cara do coitado quando descobri. Eduardo e eu trocamos olhares rápidos. Eu tentei manter a expressão neutra, mas senti que Helena estava estudando nossas reações. Deve ser herança de família rica, continuou ela, porque a Carla disse que a mulher demonstrava muito conhecimento sobre investimentos. Não era uma patricinha gastando herança, era alguém que realmente entendia do assunto. Meu coração estava disparado. Seria possível que ela estivesse falando de mim? Eu usava aquele banco e realmente havia movimentado valores altos recentemente. Enfim, Helena concluiu, só achei engraçado, mulher escondendo dinheiro do marido. Deve ter seus motivos, né? O resto do almoço passou em um silêncio tenso. Helena continuou tagarelando sobre trabalho, mas eu percebi que Eduardo estava mais quieto que o normal, com uma expressão pensativa que me deixou inquieta. Quando ela foi embora, Eduardo me ajudou a recolher os pratos sem dizer uma palavra, mas eu podia sentir que algo havia mudado. Havia uma tensão no ar que não existia antes. Nos dias seguintes, comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Eduardo. Ele observava mais, perguntava mais sobre minha rotina, e algumas vezes eu o pegava mexendo em coisas que normalmente não mexia. Na quarta-feira, quando voltei do supermercado, encontrei ele na minha mesa de trabalho folheando alguns papéis. "O que você está fazendo?" perguntei, tentando soar casual. "Ah, estava procurando a conta da internet. Pensei que você tivesse guardado aqui." Ele me olhou com uma expressão estranha. "Clara, estes extratos aqui são de que conta?" Meu coração parou. Na mesa havia alguns papéis que eu tinha certeza de ter guardado em local seguro. Entre eles, um extrato que mostrava movimentações de valores altos. São de uma conta poupança, respondi, tentando manter a calma. Poupança de quanto? Estes números não fazem sentido. Respirei fundo. Tinha que pensar rápido. Lembra quando a minha tia morreu? Ela me deixou algum dinheiro. Tenho investido aos poucos. Algum dinheiro? Eduardo segurou o papel, estudando os números. Clara, isto aqui mostra movimentações de centenas de milhares de reais. Eduardo, você está invadindo minha privacidade. Privacidade? Ele ficou de pé, visivelmente alterado. Somos casados, não deveria haver segredos entre nós. Como não? Você tem suas contas, eu tenho as minhas. Mas isto não é uma conta normal, ele apontou para o papel. Estes valores? Clara, de onde vem esse dinheiro? Senti que estava perdendo o controle da situação. Eduardo nunca havia questionado minhas finanças antes, porque sempre assumia que eu não tinha finanças relevantes para questionar. Já te expliquei, herança da tia Estela. Você me disse que foi pouco dinheiro,
Disse que mal deu para quitar algumas dívidas. Eu nunca disse isso. Você que assumiu. Eduardo me encarou por longos segundos. Podia ver as engrenagens funcionando na mente dele, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeças que ele acabara de descobrir que existia. Clara, preciso que você seja honesta comigo. Quanto dinheiro você tem? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Eduardo estava ali, de pé, na minha frente, com aquela expressão de quem acabara de descobrir que não conhecia a própria esposa. E pela primeira vez em 5 anos de casamento, percebi que ele estava com medo. Medo de descobrir quem eu realmente era. Medo de perceber que havia subestimado completamente a mulher que dormia ao seu lado todas as noites. Eduardo, eu disse calmamente, acho que essa conversa deveria ficar para outro momento. Não, ele bateu a mão na mesa. Essa conversa vai ser agora, Clara. Mas eu já havia decidido que não seria intimidada, não mais. Não vai ser agora. E se você continuar mexendo nas minhas coisas sem permissão, vamos ter problemas muito maiores para resolver. Saí da sala deixando Eduardo sozinho com as suas suspeitas e com os seus medos. Pela primeira vez em nosso casamento, eu estava no controle da situação. E ele sabia disso. As 2 semanas seguintes foram uma dança tensa entre Eduardo tentando descobrir meus segredos e eu tentando controlar a situação. Ele começou a verificar meus horários, questionar meus compromissos e até sugeriu que fôssemos juntos ao banco para organizar melhor nossas finanças familiares. Mas foi Helena quem finalmente detonou a bomba. Era uma sexta-feira chuvosa quando meu telefone tocou. Era ela. Oi, Clara, preciso falar uma coisa com você. É meio delicado. Meu estômago se contraiu. O que foi, Helena? Olha, você se lembra daquela história que eu contei sobre a Carla do banco? Da mulher misteriosa com muito dinheiro? Lembro. Então, ontem eu estava tomando café com a Carla de novo e meio que a coisa ficou mais específica. Ela mencionou alguns detalhes que me fizeram pensar: Helena, era você, não era? O silêncio do outro lado da linha deve ter confirmado tudo. Meu Deus, era você! Clara, você é rica! Tipo, rica mesmo! Helena, por favor, não acredito que você nunca me contou. E o Eduardo, ele sabe? Helena, isso é muito particular. Particular nada, você é minha cunhada e o meu irmão merece saber com quem se casou. Helena, por favor, não conte nada pro Eduardo. Eu preciso... Mas ela já havia desligado. 2 horas depois, Eduardo chegou em casa como um furacão. Mal tirou os sapatos na entrada e já estava gritando meu nome. Clara, onde você tá? Desci as escadas calmamente. Eduardo estava no meio da sala, com o rosto vermelho de raiva e uma expressão que eu nunca havia visto antes. É verdade? Ele perguntou com a voz tremendo. O que é verdade, Eduardo? A Helena me ligou. Disse que descobriu que você tem milhões na conta. Milhões, Clara. Respirei fundo. Depois de 5 anos escondendo, o momento havia chegado. Sim, eu disse simplesmente. Sim? Eduardo me olhou como se eu fosse uma estranha. Só isso? Sim? O que você quer que eu diga? Eu quero que você me explique como diabos você tem milhões de reais e eu não sabia. A casa toda ecoou com o grito dele. Senti uma calma estranha me invadindo. Era como se eu estivesse assistindo a cena de fora do meu próprio corpo. Eduardo, senta. Vamos conversar como adultos. Adultos? Ele caminhou em direção a mim, o dedo apontado acusadoramente. Adultos não escondem fortunas dos próprios maridos. Você realmente quer saber a verdade? Claro que eu quero saber a verdade. Sentei no sofá e indiquei que ele fizesse o mesmo. Eduardo hesitou, mas acabou se sentando na ponta da poltrona, ainda visivelmente alterado. Quando minha tia Estela morreu há 5 anos, ela me deixou 3 milhões de reais. Eduardo piscou várias vezes, processando a informação. 3 milhões? Sim, mas não parou por aí. Olhei diretamente nos olhos dele. Nos últimos 5 anos, estudei investimentos, apliquei o dinheiro, multipliquei os valores. Hoje tenho 50 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. 50?
Milhões? 50 milhões de reais. Isso é mais dinheiro do que eu vou ganhar na vida inteira. Muito mais. Eduardo se levantou e começou a andar de um lado para o outro da sala, passando as mãos pelos cabelos. Não acredito. Não acredito que você escondeu isso de mim por 5 anos. Clara? 5 anos, Clara. 5 anos me vendo me matar de trabalhar, me estressar com contas, me preocupar com nosso futuro financeiro, enquanto você tinha 50 milhões guardados. Você nunca me perguntou. Eu nunca perguntei? Ele parou de andar e me olhou incrédulo. Como assim eu nunca perguntei? Somos casados. Exato, somos casados, e mesmo assim você me trata como peso morto há anos. Isso é diferente. É diferente por quê? Porque você assumiu que eu não tinha nada relevante para contribuir? Porque você decidiu que eu era um fardo sem ao menos tentar me conhecer de verdade? Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Podia ver que ele estava tentando processar não só a informação sobre o dinheiro, mas todas as implicações do que isso significava. Clara, você me enganou. Eu não enganei ninguém. Eu apenas não compartilhei informações que você nunca demonstrou interesse em conhecer. Como assim nunca demonstrei interesse? Eu sou seu marido. Eduardo, há quanto tempo você não me pergunta sobre meus sonhos, sobre meus medos, sobre o que eu faço no meu tempo livre? Você sabe quais são os meus filmes favoritos? Quais livros eu gosto de ler? Se eu tenho ambições além de fazer projetinhos de design? Ele abriu a boca para responder, mas não saiu som algum. Você não sabe nada sobre mim há anos, Eduardo. Você criou uma versão da Clara na sua cabeça, uma versão conveniente, que justificava o jeito como você me tratava, e nunca se deu ao trabalho de verificar se essa versão era real. Mas, Clara, isso muda tudo. Muda o quê? Muda tudo. Nossos planos, nosso futuro, a forma como vivemos. E ali estava. A confirmação do que eu já sabia, mas que doía ouvir mesmo assim. Ah, entendi. Sorri tristemente. Agora que você sabe que eu tenho dinheiro, de repente eu importo. Não é isso. É exatamente isso, Eduardo. Ontem você me chamava de peso morto. Hoje, descobrindo que eu tenho 50 milhões, de repente sou interessante. Clara, você está sendo injusta. Injusta? Levantei-me e o encarei. Eduardo, nos últimos 5 anos, quantas vezes você me elogiou? Quantas vezes disse que estava orgulhoso de mim? Quantas vezes me tratou como uma parceira em vez de um fardo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Eu vou te contar quantas. 0. Você passou 5 anos me diminuindo, me humilhando em público, me fazendo sentir inadequada. E agora, descobrindo que eu tenho dinheiro, quer mudar toda a dinâmica? Mas, Clara, agora podemos fazer tantas coisas. Podemos viajar, comprar uma casa maior. Eu posso até sair dessa empresa que me estressa. Ah, claro, agora você quer usar meu dinheiro para realizar os seus sonhos. Não é usar, é compartilhar. Somos um casal. Eduardo, você já pensou em perguntar quais são os meus sonhos? O que eu quero fazer com o meu dinheiro? Ele me olhou confuso, como se a pergunta não fizesse sentido. Bem, podemos decidir juntos. Juntos como? Do mesmo jeito que decidimos juntos que eu era peso morto? Do mesmo jeito que decidimos juntos que minha carreira não importava? A discussão continuou por mais 1 hora, mas eu já sabia que não havia volta. Eduardo não estava chateado por eu ter escondido o dinheiro. Ele estava chateado por ter descoberto que se casou com alguém que estava em uma posição de poder que ele nunca imaginou. E mais do que isso, ele estava recalculando toda a nossa relação baseada no que eu poderia fazer por ele financeiramente. Quando finalmente fomos para a cama naquela noite, dormimos cada um em um lado, com um abismo silencioso entre nós. Mas pela primeira vez em anos, eu não estava com medo. Eu estava com clareza. O Eduardo que acordou no sábado seguinte era um homem completamente diferente. Ele me trouxe café na cama, algo que não fazia há anos, e se sentou ao meu lado com um sorriso que tentava parecer carinhoso. Amor, pensei muito sobre nossa conversa ontem. Ele começou, sua voz suave e calculada. E você tá certa, eu não tenho sido o melhor marido. Tomei um gole do café e o observei atentamente. Eduardo estava claramente representando. Eu reconheço que te tratei mal,
que não valorizei seus talentos e quero mudar isso. Mudar como? Bem, para começar, acho que devemos repensar nossos planos. Com os recursos que você tem, podemos fazer coisas incríveis juntos. Lá estava. Não tinha nem passado 24 horas e ele já estava planejando como gastar o meu dinheiro. Que tipo de coisas? Por exemplo, eu poderia sair da empresa e abrir meu próprio negócio? Sempre quis empreender, mas nunca tive capital. Seus olhos brilharam com entusiasmo. Com um investimento inicial de, sei lá, 5 milhões, poderia montar uma consultoria que seria líder de mercado. 5 milhões. É um investimento. Você entende de investimentos, né? Em 2 anos teríamos retorno garantido. Continuei tomando meu café em silêncio. E também podemos viajar pelo mundo. Sempre quisemos conhecer a Europa, lembra? Podemos fazer aquela viagem dos sonhos. Primeira classe, hotéis 5 estrelas, sem pressa para voltar. Podemos? Claro, somos um casal. O que é seu é meu e vice-versa, não é? Interessante como essa filosofia nunca se aplicou quando ele achava que eu não tinha nada. Eduardo, e se eu não quiser investir em seu negócio? A pergunta o pegou desprevenido. Por um momento, a máscara escorregou e pude ver a irritação passar por seus olhos. Bem, é claro que a decisão final é sua, mas seria bom para nós dois, né? Para nossa família. Nossa família? Sim, inclusive, agora que sabemos sobre sua situação financeira, acho que é um momento perfeito para termos filhos. Podemos dar a eles tudo do melhor. Agora ele queria filhos. Depois de anos me dizendo que eu precisava me encontrar profissionalmente antes de pensarmos em família. Durante os dias seguintes, Eduardo se transformou no marido mais atencioso do mundo. Chegava em casa com flores, elogiava a minha comida, perguntava sobre meu dia, mas tudo soava falso, forçado, como se ele estivesse seguindo um roteiro. Na terça-feira, ele trouxe panfletos de imobiliárias. Amor, olha só essas casas. Acho que merecemos algo maior, não acha? Mostrou-me mansões de 10, 15 milhões de reais. Casas com piscinas, quadras de tênis, garagens para 8 carros. Eduardo, nossa casa atual tá boa. Mas, Clara, com o que você tem, podemos morar como reis. Por que se limitar? Talvez porque eu não sonhe em morar como rainha? Ele me olhou como se eu tivesse louca. Todo mundo sonha com isso. Você sonha com isso. Eu nunca disse que queria uma mansão. Na quinta-feira, foram catálogos de carros de luxo. Na sexta, folhetos de restaurantes e clubes exclusivos. Eduardo estava literalmente planejando uma vida inteira nova, baseada no meu dinheiro. Sabe o que eu estava pensando? Acho que você deveria parar com esses trabalhos freelance. Não precisa mais se preocupar com isso. Por que eu pararia de trabalhar? Ora, você tem 50 milhões. Por que se estressar com clientes chatos e deadlines? Porque eu gosto do que eu faço. Mas, amor, você pode fazer coisas muito mais interessantes. Pode ser filantropa, organizar eventos beneficentes, entrar para conselhos de museus. Coisas que esposas ricas fazem. Coisas que pessoas com o seu patrimônio fazem. Era fascinante observar como Eduardo havia criado uma nova versão de mim na cabeça dele. Uma versão que se encaixava perfeitamente na vida que ele queria viver. Eduardo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se eu não tivesse esse dinheiro, você ainda queria se casar comigo? Hoje, conhecendo quem eu sou hoje? A pergunta o deixou claramente incomodado. Que pergunta estranha, Clara. Claro que sim. Mesmo eu sendo peso morto? Eu não deveria ter dito isso. Estava estressado, com problemas no trabalho. Mas, Eduardo, você disse isso há 3 semanas. E disse coisas parecidas centenas de vezes ao longo dos últimos anos. Mas agora é diferente. É diferente por quê? Porque agora eu entendo o seu valor. E ali estava a verdade nua e crua. Meu valor, para Eduardo, estava diretamente relacionado ao meu saldo bancário. Na sexta-feira, ele chegou em casa mais cedo que o normal, com uma expressão ansiosa.
Clara, precisamos conversar sobre algo importante. O que foi? É sobre o dinheiro, sobre como vamos administrar tudo isso daqui para frente. Meu sangue gelou. Como assim? Bem, acho que seria prudente colocarmos tudo em conta conjunta para facilitar o gerenciamento. E também acho que eu deveria participar mais das decisões de investimento. Por quê? Porque tenho experiência corporativa, entendo de negócios, de mercado, posso ajudar você a fazer esse dinheiro render ainda mais. Eduardo, quem transformou 3 milhões em 50 fui eu, sozinha. Mas agora somos uma equipe. Somos uma equipe há 5 anos. Onde estava essa mentalidade de equipe quando você me chamava de peso morto? Ele suspirou, visivelmente frustrado. Clara, você vai ficar remoendo isso para sempre. Eu já pedi desculpas. Eduardo, você não pediu desculpas pelo que disse. Você está tentando compensar porque descobriu que eu tenho dinheiro. Não é verdade? Então me responde uma coisa. Se amanhã eu perdesse toda essa fortuna, você continuaria me tratando com esse carinho todo? O silêncio que se seguiu foi a resposta mais honesta que ele me deu em semanas. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia, liguei para Henrique. Doutor Henrique, sou Clara. Desculpe ligar tão tarde, mas preciso acelerar aquelas proteções que conversamos. Aconteceu alguma coisa? Eduardo descobriu sobre o dinheiro e está tentando assumir o controle de tudo. Entendo. Venha ao meu escritório amanhã, primeira coisa. Vamos blindar definitivamente seu patrimônio. Obrigada, doutor Henrique. Clara? Sim. Sua tia Estela sempre disse que você era mais forte do que imaginava. Acho que chegou a hora de você descobrir isso também. No sábado de manhã, enquanto Eduardo tomava banho, arrumei alguns documentos importantes e saí de casa. Disse que ia ao supermercado, mas na verdade fui direto ao escritório de Henrique. Vamos ser diretos, Clara, ele disse assim que me viu. Seu marido vai tentar de tudo para acessar seu patrimônio. Precisamos nos antecipar. Passamos 3 horas revisando contratos, assinando procurações e criando barreiras legais intransponíveis. Quando saí do escritório, meu dinheiro estava mais protegido que nunca. Eduardo poderia tentar qualquer coisa, não conseguiria tocar em 1 centavo. E agora? Perguntei a Henrique. Agora, você decidiu o que quer fazer com sua vida e com seu casamento. Voltei para casa com uma clareza que não sentia há anos. Eduardo estava na sala assistindo televisão quando eu entrei. Demorou, ele disse, sem tirar os olhos da tela. Comprou o que no supermercado? Mostrei as 2 sacolas que havia parado para comprar no caminho. Eduardo, precisamos conversar. De novo? Ele desligou a TV e me olhou com impaciência. Clara, você anda muito dramática ultimamente. Sentei-me na poltrona de frente para ele. Ontem, você sugeriu que colocássemos meu dinheiro em conta conjunta. Sugeri. Acho que seria o mais sensato. Eduardo, você não vai ter acesso ao meu dinheiro. Ele me olhou como se não tivesse entendido. Como assim? Quero dizer exatamente isso. Você não vai administrar, não vai decidir como investir, não vai ter acesso a nenhum centavo. A expressão no rosto dele mudou completamente. Clara, somos casados. O que é seu é meu. Engraçado como essa lógica nunca se aplicou quando você achava que eu não tinha nada? Isso é diferente. É diferente por quê? Eduardo se levantou, visivelmente alterado. Clara, isso é muito dinheiro. Não é algo que uma pessoa só deveria administrar. Uma pessoa como eu, você quer dizer? Não é isso. Eduardo, quem transformou 3 milhões em 50 foi quem? Quem estudou? Quem se especializou? Quem fez os investimentos certos? Foi você? Ele ficou em silêncio. A resposta é não. Fui tudo eu, sozinha, enquanto você me chamava de peso morto e questionava a minha capacidade. Clara, por favor. E sabe o que mais? Nos últimos 5 anos, enquanto você se preocupava com a sua promoção e me humilhava em público, eu estava silenciosamente construindo uma segurança financeira que garante que nunca mais precise depender de ninguém. Eduardo começou a andar para lá e para cá. Mas, Clara, somos uma casal. Devemos tomar decisões juntos. Tomar decisões juntos? Eduardo, quando foi a última vez que você me consultou sobre alguma coisa importante? Quando você decidiu me humilhar no jantar da empresa, me consultou? Quando decidiu que eu era peso morto, me consultou?
Isso é mesquinharia. Isso é reciprocidade. Eduardo parou de andar e me encarou. Então é isso? Você vai me punir pelo resto da vida por causa de algumas palavras ditas no calor do momento? Algumas palavras? Levantei-me da poltrona. Eduardo, você passou anos me diminuindo, anos me fazendo sentir inadequada, e agora, descobrindo que eu tenho dinheiro, quer que eu esqueça tudo e divida minha fortuna com você? Eu mudei. Você mudou em 2 semanas? 2 sábados atrás você ainda me chamava de fardo. O que mudou em você, Eduardo? Sua personalidade? Seus valores? Ou apenas sua ganância? A pergunta o atingiu como um tapa. Como você pode dizer isso? Porque é a verdade. Você não mudou, Eduardo. Você só descobriu que se casou com alguém que pode financiar a vida que você sempre quis. E qual o problema nisso? Casais fazem isso. Se você tem dinheiro, por que não podemos aproveitá-lo juntos? Porque juntos significa 2 pessoas que se respeitam e se valorizam. E você nunca me respeitou ou me valorizou. Você tolerava minha presença. Eduardo se sentou pesadamente no sofá. Clara, o que você quer de mim? Eu quero que você seja honesto, comigo e com você mesmo. Sobre o quê? Sobre por que realmente quer ficar casado comigo agora. Ele ficou em silêncio por longos minutos. Eu podia quase ver os pensamentos se chocando em sua mente. Eu te amo, ele disse finalmente, mas sua voz não tinha convicção. Eduardo, você ama o que imagina que eu posso fazer pela sua vida, não me ama. Isso não é verdade. Então me prove. Como? Responda uma pergunta com honestidade total. Se amanhã eu perdesse todo esse dinheiro, se voltasse a ser apenas a Clara que faz projetinhos de design, você ficaria comigo? Eduardo abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Se eu voltasse a ser peso morto, você ainda me amaria? O silêncio se estendeu por tanto tempo que a resposta se tornou óbvia. Imaginava que imaginava, eu disse tristemente. Eduardo, isso não é justo, você está forçando uma resposta. Eduardo, a resposta deveria ser imediata. Claro que te amaria, Clara. Claro que ficaria com você, o dinheiro não importa. Pausei. Mas você não consegue dizer isso, consegue? Ele baixou a cabeça. Sabe o que é mais triste? É que durante 5 anos eu realmente acreditava que você me amava, mas agora percebo que você amava a ideia de mim. A esposa submissa que nunca questionava suas decisões, que aceitava ser diminuída, que te fazia se sentir superior. Eduardo! E agora você ama uma nova ideia de mim, a esposa rica que pode financiar os seus sonhos de grandeza. Não é assim. Eduardo, em 5 anos de casamento, você alguma vez me amou pelo que eu realmente sou? Pela minha inteligência, pela minha capacidade, pela minha força? Mais silêncio. A resposta é não. E sabe por quê? Porque você nunca se interessou em descobrir quem eu realmente sou. Levantei-me e caminhei até a janela. Eduardo, quero me separar. As palavras saíram mais facilmente do que eu imaginava. Eduardo me olhou como se eu tivesse anunciado que íamos para Marte. Separar? Clara, você enlouqueceu. Não, pela primeira vez em anos eu estou completamente sã. Mas por quê? Podemos resolver isso, podemos ir para terapia, conversar. Eduardo, não há nada para resolver. Você me mostrou exatamente quem é, e eu finalmente aceito que não posso viver com isso. Clara, você não pode estar falando sério, jogando fora 5 anos de casamento por causa de um mal-entendido. Não é um mal-entendido, é uma revelação. Eduardo se levantou e caminhou até mim. Clara, por favor, pensa no que estamos construindo juntos, na vida que podemos ter. A vida que você quer ter com o meu dinheiro. Não é só isso. Eduardo, se não fosse só isso, você não teria passado a última semana planejando como gastar 50 milhões de reais sem nem me perguntar o que eu quero fazer com eles? Ele ficou em silêncio, finalmente compreendendo que não havia argumento que pudesse usar. Vou ficar num hotel essa noite. Amanhã conversamos sobre os detalhes práticos. Clara, não faça isso, por favor. Mas a minha decisão estava tomada. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava colocando a mim mesma em primeiro lugar.
E pela primeira vez em muito tempo, me senti verdadeiramente livre. 6 meses depois, estou sentada na varanda do meu novo apartamento, um lugar que eu escolhi por mim mesma, para mim mesma. É um espaço menor que a nossa antiga casa, mas cada centímetro aqui reflete quem eu realmente sou. Paredes brancas decoradas com as minhas próprias criações, uma estante cheia de livros sobre investimentos e arte e uma vista para o parque onde eu costumo caminhar todas as manhãs. O processo de divórcio foi surpreendentemente tranquilo. Eduardo tentou contestar algumas coisas no início, mas quando Henrique apresentou toda a documentação legal que protegia meu patrimônio, ele percebeu que não tinha escolha a não ser aceitar os termos. Na verdade, fui mais generosa com ele do que ele merecia. Paguei todas as dívidas do nosso casamento e ainda dei a ele uma quantia suficiente para se reestabelecer. Não por obrigação legal, mas porque queria fechar aquele capítulo sem deixar pontas soltas. Você não precisa fazer isso, Henrique havia me dito quando expliquei minha decisão. Eu sei que não preciso, respondi, mas quero. Não é sobre ele, é sobre mim. Quero começar minha nova vida sabendo que agi com integridade. A última conversa que tive com Eduardo foi 3 semanas atrás, quando ele veio buscar as últimas coisas dele na nossa antiga casa. Eu estava lá supervisionando os últimos detalhes da venda. Sim, vendi a casa. Não conseguia mais viver naquele espaço carregado de memórias de humilhação e autodecepção. Clara, ele disse quando me viu. Parecia mais magro, mais cansado. Como você está? Estou bem, Eduardo. E você? Tô me ajustando. Ele olhou ao redor da casa vazia. Às vezes ainda não acredito que chegamos até aqui. A vida às vezes nos leva para direções que não esperamos. Ficamos em silêncio por alguns momentos, os dois olhando para aquele espaço que um dia chamamos de lar. Clara, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você alguma vez me amou de verdade? Ou sempre soube que tinha esse dinheiro e estava apenas esperando o momento certo para me deixar? A pergunta me pegou de surpresa, não pela pergunta em si, mas pela sinceridade com que foi feita. Era a primeira vez em anos que Eduardo parecia genuinamente vulnerável. Eduardo, eu te amei muito. Te amei com tudo que eu tinha. Pausei, escolhendo as palavras cuidadosamente. O dinheiro nunca foi sobre você. Era sobre mim, sobre minha segurança, minha independência. Se você tivesse continuado me alando e respeitando, provavelmente eu teria contado sobre a herança eventualmente. Mas você mudou. Ou talvez você sempre tenha sido assim e eu que estava cega. Não importa mais. Olhei para ele com uma mistura de tristeza e alívio. O que importa é que agora somos livres para sermos quem realmente somos. E quem você realmente é, Clara? Sorri. Uma pergunta que eu finalmente sabia como responder. Eu sou alguém que sabe o próprio valor e que nunca mais vai aceitar ser tratada como menos do que merece. Eduardo assentiu lentamente e, pela primeira vez em anos, pareceu realmente me ver. Eu sinto muito. Por tudo. Eu sei. E eu te perdoo. E era verdade. Eu o havia perdoado. Não para dar a ele um alívio que talvez não merecesse, mas para dar a mim mesma a paz que eu precisava. Hoje, enquanto tomo meu café matinal nesta varanda ensolarada, reflito sobre como minha vida mudou de formas que eu nunca poderia ter imaginado. O divórcio oficializou o que eu já sabia, que eu era mais forte sozinha do que jamais havia sido acompanhada de alguém que me diminuía. Meu telefone toca, interrompendo meus pensamentos. É Marina. Bom dia, mulher rica e independente, ela diz com aquele tom brincalhão que sempre me faz sorrir. Bom dia, melhor amiga do mundo! Ainda vamos nos encontrar hoje à tarde? Claro, preciso te contar as novidades. Que novidades? Você vai descobrir quando nos encontrarmos. 2 horas depois, estou no mesmo café onde Marina e eu nos encontramos há 6 meses quando tudo começou a mudar. Ela chega pontualmente, como sempre, mas dessa vez traz uma batata de champanhe. O que é isso? Eu pergunto, rindo. Estamos comemorando. Comemorando o quê? Sei lá, sua liberdade, sua coragem, o fato de você ter finalmente descoberto que é incrível. Ela senta e me olha com aquele sorriso orgulhoso. Conta tudo. Como você tá? Mari, eu nunca me senti tão bem na vida.
E era verdade. Nos últimos 6 meses, redescobri quem eu era quando não estava constantemente tentando me adequar às expectativas de outra pessoa. Voltei a pintar, algo que não fazia desde a faculdade. Retomei amizades que havia negligenciado durante o casamento. E, mais importante, comecei a usar minha riqueza de forma significativa. Lembra que eu perguntei para você o que você queria fazer com o dinheiro? Lembro. Bem, descobri. Criei uma fundação. Uma fundação? Para apoiar mulheres empreendedoras que não têm acesso a capital inicial, especialmente mulheres que estão saindo de relacionamentos abusivos e precisam de independência financeira. Marina pega os papéis e os folheia rapidamente. Clara, isso é incrível! Já aprovei os primeiros 15 projetos. Uma mulher que quer abrir um salão de beleza depois de se separar do marido que a proibia de trabalhar, outra que quer montar uma confeitaria, uma jovem que quer cursar engenharia, mas a família não apoia, porque lugar de mulher não é na faculdade. Quantos recursos você está investindo nisso? 10 milhões para começar. Se der certo, vou aumentar. Marina me olha com admiração. Você percebe que está mudando vidas, né? Estou mudando minha própria vida também. Pela primeira vez, sinto que meu dinheiro tem um propósito maior do que apenas existir. Conversamos por horas sobre os projetos da Fundação, sobre meus planos futuros, sobre como é libertador tomar decisões baseadas no que eu quero, não no que outra pessoa espera de mim. E Eduardo? Marina pergunta eventualmente. Você tem notícias dele? Poucas. Henrique me disse que ele conseguiu um emprego em outra cidade. Parece que decidiu fazer um recomeço também. E como você se sente em relação a isso? Penso por um momento antes de responder. Eu torço para que ele seja feliz, de verdade, mas também torço para que ele aprenda a valorizar as pessoas por quem elas são, não pelo que elas podem oferecer a ele. Você acha que ele vai aprender? Espero que sim, para o bem dele e de qualquer pessoa que ele venha a amar no futuro. Quando nos despedimos, Marina me abraça forte. Sabe o que mais me impressiona em você? O quê? É que você saiu de tudo isso sem amargura. Você poderia ter usado sua riqueza para se vingar, para humilhá-lo como ele te humilhou, mas escolheu o caminho da dignidade. Mari, vingança seria dar a ele o poder de continuar controlando minhas emoções. Prefiro usar minha energia para construir algo positivo. De volta ao meu apartamento, ligo para Henrique para discutir alguns detalhes legais da fundação. Ele está orgulhoso do projeto e me oferece seus serviços jurídicos pro bono. Sua tia Estela ficaria muito orgulhosa, ele me diz no final da conversa. Você acha? Tenho certeza. Ela sempre disse que você tinha um coração generoso, só precisava descobrir sua própria força para poder ajudar outros. Depois da ligação, sento na minha poltrona favorita com um livro sobre impacto social de investimentos privados. Mas antes de começar a ler, olho pela janela e reflito sobre a jornada que me trouxe até aqui. Há um ano, eu era Clara, a esposa que se sentia invisível, que internalizava cada crítica, que havia esquecido o próprio valor. Hoje, sou Clara, a mulher que conhece sua força, que não aceita migalhas de afeto, que usa seus recursos para fazer a diferença no mundo. A ironia não passa despercebida por mim. Eduardo me chamou de peso morto quando eu já carregava dentro de mim o poder de transformar não apenas a minha própria vida, mas a vida de dezenas de outras pessoas. Ele não conseguia ver meu valor porque estava cego por suas próprias inseguranças e ambições vazias. Mas talvez o mais importante tenha sido descobrir que meu valor nunca esteve no dinheiro. O dinheiro apenas me deu a liberdade de escolha. Meu verdadeiro valor sempre esteve na minha capacidade de amar, de perdoar, de crescer, de recomeçar e, principalmente, na minha recusa de aceitar menos do que mereço. Meu telefone vibra com uma mensagem. É de Carla, uma das beneficiárias da fundação. Clara, obrigada. Abri minha confeitaria hoje. Anexei a foto da primeira venda. Você mudou minha vida. A foto mostra uma mulher sorridente segurando um bolo lindo, com lágrimas de alegria nos olhos. É uma mulher que, como eu, descobriu que valia muito mais do que alguém um dia a fez acreditar. Sorrio e respondo: você mudou a sua própria vida. Eu apenas ofereci uma oportunidade. O mérito é todo seu. Enquanto o sol se põe lá fora,
pintando o céu de tons alaranjados, sinto uma gratidão profunda por tudo que vivi, pelas dores que me fortaleceram, pelas descobertas que me libertaram e, principalmente, pela coragem que encontrei para escolher a mim mesma. Eduardo estava certo sobre uma coisa. Eu realmente era peso morto. Era peso morto para uma vida que não me servia, para um relacionamento que me diminuía, para uma versão de mim mesma que havia esquecido o próprio poder. Mas quando me livrei desse peso, descobri que por baixo havia uma mulher capaz de voar mais alto do que jamais imaginei. E essa descoberta, essa liberdade, essa possibilidade de ser quem eu realmente sou, isso não tem preço. Nem mesmo os 50 milhões de reais podem comprar a sensação de finalmente se encontrar. Hoje, enquanto planejo o futuro da minha fundação e sonho com todas as vidas que ainda podemos transformar, sei que minha verdadeira fortuna não está nas contas bancárias que administro. Está na certeza de que nunca mais permitirei que alguém me trate como menos do que sou. E isso é realmente inestimável.